sabe o que é ser traído por uma pessoa que se dizia amigo, que andava ao lado dele. E que a Bíblia diz que Judas colocava as suas mãos no próprio prato onde Jesus comia. Para alguém chegar na sua casa e colocar a mão no seu prato, tem que ter muita intimidade com você. Tem que ter muito acesso a você. Sentar na sua mesa e meter a mão no seu prato e comer. Isso demonstra que Judas era muito próximo de Jesus. O que Judas fez? Traiu Jesus. Jesus sabe muito bem, igreja, de um discípulo chamado Pedro. Aquele homem impulsivo. Aquele homem que disse: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço junto com o Senhor. Ir para a cadeia junto com o Senhor. Ir para aquela cruz junto com o Senhor. Quantas das vezes pessoas chegam ao nosso lado: olha, Adriano, sou contigo, conta comigo, meu irmão. Sou pau para toda obra. Precisou de mim. E muitas vezes essas pessoas é o que cospe na tua cara. Jesus sabe o que é isso. Não tem coisa que dói mais no coração de uma pessoa. É quando você se sente traído por uma pessoa que você confia. Você ser cuspido. Aquela pessoa que você estendeu a mão, que você ajudou, que você matou a fome, que você ajudou ele a crescer. E de repente essa pessoa é o que vai te derrubar. Jesus sabe o que é isso. Ele passou por todas essas etapas. É por isso, igreja, antes de você sofrer, Jesus sofreu primeiro em nosso lugar. Ele sabe o que é isso. Ele sabe, ele veio para os seus, e a Bíblia diz: os seus o quê? O abandonaram, deixaram. Ele sabe o que é, igreja. Ver para uma multidão. Pessoas que foram curadas por ele, pessoas que foram libertas por ele, multidões naquela época que estava no meio daquele povo. Crucificam, mate esse aí. Jesus sabe muito bem. Aquele homem que estava ao seu lado, Pedro, que dizia: Senhor, estou disposto. E na hora que Jesus foi pego, Jesus viu, imagina, Jesus saindo do sinédrio para sendo levado a Pilatos. E naquele intervalo de tempo, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, aquele trocar de olhares. Pedro, você está me negando? Está me negando, Pedro? Imagina o olhar de Pedro, aqueles olhares se cruzam, olhar com olhar. Aquilo doía na alma de Jesus. Cadê você, Pedro? Você não disse que estava comigo? Pedro, eu estou indo para o Gólgota, eu estou indo ser sacrificado. Pedro, você está vendo aí, Pedro? Ai, se todos os cristãos tivessem noção, igreja, o que o nosso Cristo passou por nossa causa. Ai, porque as coisas apertam um pouquinho, só porque choveu eu não vou para a igreja, porque o sol esquentou demais não vou para a igreja, porque os problemas surgem na nossa vida. Agora quero largar Jesus, eu quero culpar o Senhor pelos meus problemas. Não dá mais para ir para a igreja, não dá mais para seguir esse Cristo, não dá mais, Deus não está mais ouvindo a minha oração. Isso por causa de uns pequenos problemas. Até quando, igreja? Jesus não merece o que nós estamos fazendo com Ele. Ele não merece o que eu e o que você está fazendo com Ele. Cada momento da nossa vida que nós cometemos um pecado, não há diferença do que você dar um tapa na cara de Jesus. Não há diferença do que você cuspir na cara de Jesus. Se tem algo que ofende o coração de Deus, é o pecado. É tanto que Ele não pode contemplar o pecado, igreja. De tão santo que o nosso Deus é, Ele não pode contemplar o pecado. Ele não pode contemplar o pecado. O pecado cria uma barreira,
uma muralha, aonde nós nos escondemos por trás da muralha e Deus não nos vê. Porque Ele não pode contemplar o pecado. A misericórdia de Deus fica aguardando o momento que Ele tem que ouvir: Pai, perdoa-me, Senhor. Porque a Bíblia manda a gente confessar os pecados. A Bíblia manda a gente confessar o pecado. Deus não vê o pecado, Deus ouve o grito. Deus viu durante 430 anos a nação de Israel sendo pisoteada, escravizada. Deus viu, igreja. Mas enquanto aquele povo não clamou, e o seu clamor chegou aos céus. A Bíblia diz que Deus viu Jonas dentro do ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites. E diz a Bíblia que lá do ventre daquele grande peixe, ele clamou e Deus ouviu a sua oração. O problema era de Jonas estar lá dentro do estômago do peixe lá. 3 dias foi o tempo suficiente para Deus trabalhar o coração de Jonas. Deus não pode ver o pecado. É uma ofensa. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se manifesta dos céus. A palavra diz: horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Jesus sai do sinédrio, é levado até Pilatos. Quem era Pilatos? O governador da Judéia. Um governador cruel, severo, mau. Foi levado para Pilatos. Pilatos interroga Jesus. Não vê culpa em quem? Em Jesus. Ele disse: agora eu, Pilatos, aqui na Judéia, essa bomba vai estar na minha mão? Aqui não. Remete para Herodes. Herodes vai e interroga. Não encontra sequer uma falha. Ele disse: não, aqui não é comigo não. Manda de volta Pilatos, vai lá. Resolva essa bomba aí. Esse homem não cometeu nada de errado. Pilatos recebe de volta. Pilato era um político. Você sabe que político gosta de povo. O que mantém o político no poder é o voto. É a popularidade. Não importa se tem que vender a alma. O que mantém um político é o voto. Político gosta de ser popular. Político quer. Você sabe uma das obras que os políticos não gostam de fazer? É investimento debaixo da terra, saneamento, que ninguém vê e é caro. Infraestrutura de uma cidade é milhões e milhões debaixo da terra, mas não aparece. Quer ver algo que apareça para o povo, que eu fiz isso aqui. O que faz Pilatos? Ele foi avisado pela sua esposa. Não foi, Pilatos? Deus deu um sonho dizendo que Jesus era o quê? Inocente. E ele foi avisado que Jesus foi inocente. Pilatos fica entre a cruz e a espada. Se ele inocentasse Jesus, o povo condenava Pilatos. O povo reprovava o político. Ele não seria mais político. E ele está preocupado com o status, o poder. Então ele preferiu agradar quem? O povo, do que agradar a Deus. O que é que ele fez? Todos os anos tinha um costume de soltar presos. Quem que estava lá? Barrabás.
um homem odiado pelo sistema político, porque era o homem que fez rebelião, o homem criminoso. E aí Pilatos, ele coloca de um lado Jesus, coloca do outro Pilatos, Barrabás, e ele pega uma bacia com água e diz o seguinte: eu vou lavar as mãos, eu estou aqui inocente, eu lavo as mãos, porque não sou eu que irei julgar, eu vou lavar as mãos e o povo que julgue. Existe um ditado popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é errado. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, não ecoava naquele momento: solte Barrabás e crucifique quem? Jesus. Até aí, igreja, já tinha passado 72 horas, Jesus com fome, com sede, arrastado de um lado para outro, apanhando, cuspindo, tomando tapa na cara, a multidão furiosa. A que ponto chega um ser humano? O próprio Deus Pai envia seu Filho, e a própria humanidade quer matar o Filho de Deus. A que ponto chega o coração do ser humano? Imagine se eu e você estivesse lá, como crente. Onde estavam os discípulos nesse momento? Onde estavam todos aqueles que foram curados, libertos, salvos pelo Senhor? Onde estavam? Tudo com medo, de longe. E o nosso Cristo sendo exposto publicamente, sem cometer sequer um pecado. Tinha que se cumprir as profecias. A profecia tinha que se cumprir. Mas por quê que Jesus tinha que morrer por nós? Alguém sabe? Será que Deus não tinha outro método para salvar a humanidade, não levando o seu filho a ser sacrificado numa cruz? Como a irmã Jo falou, as profecias teriam que se cumprir. Mas por que se cumprir? Por que esta profecia que seria o Filho de Deus que tinha que morrer? Alguém sabe? O pecado entrou no mundo através de um homem. E o pecado teria que sair através de um homem chamado quem? Jesus. Agora, o que é que Adão entregou lá no Éden para Satanás? Que chave é essa? Isto é uma metáfora, isso aqui é uma comparação. Não é chave. O que é que Adão entregou a Satanás no Éden? Não, deu legalidade, mas o que é que ele entregou? Os nossos direitos eternos de viver eternamente ao lado do Pai. Porque o plano original do Pai para conosco, este plano original era para que nós vivêssemos eternamente em comunhão com o Pai. E até ali não havia morte, não havia enfermidade, não havia terremoto, não havia desgraça, não havia nada que ferisse e levar o homem a sentir dor. Olha o cuidado que Deus fez a nós. Olha o amor, o cuidado. Deus pensou em tudo. A gente não ia morrer. Não tinha morte aí. Estávamos destinados a viver eternamente ao lado do Pai. Mas o que fez a desobediência e o pecado? Adão pegou os nossos direitos eternos e entregou na mão de Satanás. De mão beijada, estamos aqui. Neste momento nós fomos riscados
do projeto original de Deus. Não tínhamos mais acesso a uma vida eterna com Deus. Toda a raça humana estava condenado a viver eternamente distante do Pai. Aí você faz assim uma pergunta, pode passar pela tua cabeça. Os profetas, os reis, Abraão, Moisés, Jacó, José, Ruth, Ana, Davi, e essas pessoas que morreram, eles estavam condenados a viver uma vida eterna distante de Deus? Estou fazendo uma pergunta, e aí? Sim, também eles, mesmo tendo o privilégio de ter sido usado por Deus, não haveria possibilidade deles serem salvos, porque Então, se eles não podiam ser salvos, estavam condenados. estaria condenado pelo fato de Jesus ter vindo e ser... Não, mas eu estou falando antes da cruz. Isso. Até aí Jesus não tinha vindo ainda. Antes do sacrifício de Jesus, não havia salvação, não tinha como ninguém se salvar. Então todos estavam condenados. Todos estavam condenados. Romano diz: todos destituídos da glória de Deus. Mas por que todos os seres humanos, antes da cruz, estava condenado à morte eterna? Porque Adão entregou na mão de Satanás essa chave que diz os nossos direitos eternos. Alguém teria que tomar essa chave de Satanás. A pergunta é: essa chave é espiritual, que é o direito eterno nosso. Como que o homem ia lá pegar essa chave? O homem natural não tinha como. Aí o que Deus fez? Eu vou mandar os profetas, os reis, juízes, Moisés, a lei, tentar trazer o homem ao meu plano original. E não conseguiu. Fale. Eu acredito o seguinte, toda vez que eu medito nessa questão de Deus ter enviado os mandamentos, a lei, tudo isso, até Malaquias, né? Até João Batista, porque na verdade foi até João no Jordão, a antiga aliança. Eu acredito que Deus, como Pai, mesmo ele já tendo profetizado lá no Éden, porque foi Deus que profetizou que Satanás iria ser derrotado através do fruto do ventre de uma mulher, não falou da semente do homem. Falou que ia ser no ventre de uma mulher e sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Sendo assim, então não tinha como Deus voltar atrás na sua profecia. E eu acredito que Deus, como Pai, não daria assim... Um pai não queria, nem a mãe queria de forma alguma que o seu filho fosse entregue ao sofrimento, a toda mazela, a toda sorte de ódio. Então, por isso Deus tentou de várias formas. Eu acredito assim, que Deus, ele é amor. Então, pelo fato dele ser amor, o coração dele estava pequeno em relação a isso. Em ver essa hora, em ver chegar essa hora, mas haveria de se cumprir. E quando chegou esse momento, imagine a dor que não foi causada, porque Abraão foi uma demonstração do que Deus iria fazer no futuro, sendo que Abraão não cumpriu, porque Deus ele sentiu a dor de Abraão ali, naquele momento. Sentiu que Abraão tinha realmente rompido a relação com o filho dele ali, naquele altar natural que era um monte, e que Deus iria fazer lá na frente com Jesus. 16, isso. E porém inimizade entre ti e a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente. A semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O que o Senhor está falando aqui lá em
Gênesis capítulo 1, 15. A semente que vinha da mulher, que lá na cruz pisaria na cabeça do quê? Da serpente. Agora tem uma coisa. Antes da cruz, chamado o período pré-cruz e o período pós-cruz. O período de pré-cruz, todo ser humano estava condenado à morte eterna por uma única razão, de uma desobediência de Adão ter entregado os nossos direitos a Satanás. Aí, como a irmã Jô frisou no início, o pecado entrou através de um homem chamado Adão, porque Adão representava o próprio Deus nessa terra. E depois do pecado, ele não pode mais representar Deus. Aí Deus envia o seu filho representando ele, para trazer a humanidade de volta ao seu plano original. Se você abrir Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, você vai entender agora, amada igreja. Por que o Senhor sofreu tanto? Por que ele sofreu tanto? Era uma espécie que para houver a salvação, teríamos que ir para a cruz, e nenhum ser humano conseguiria chegar nem perto da cruz. Imagine para a cruz. O que Deus fez? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou mandar meu filho para vocês não ir para a cruz. Imagine você tem uma dívida que você não pode pagar. E alguém chega lá e paga a sua dívida. Que alívio, hein? Aí vem uma tipologia da morte do sacrifício. Porque na época da lei mosaica, o que eles faziam? Uma vez por ano, eles iam a Jerusalém, no templo de Israel, para o quê? Adorar. Mas a sua adoração, como é que Deus aceitava a adoração? Eles teriam que levar seu melhor animal, melhor boi. Aquele animal que você, e de repente você tem que pegar aquele animal, matar ele, o sangue dele era aspergido numa bacia, só que todo esse sangue dos animais, isso já tipificava lá a cruz, o sangue de Cristo. A história conta que havia alguns pactos na época. Olha, Adriano, eu tenho aqui uma propriedade, vamos fazer uma troca, um pacto, e esse pacto pegava o animal, cortava no meio, uma parte ia para o lado, outra parte para o outro, o sangue jorrava e a gente passava no meio, para dando a garantia que se você falhasse comigo, eu faria a mesma coisa com você. O sangue tipificava a morte de Cristo. Por que sangue? Sangue é vida. Sangue é vida. E Deus deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos também ter vida. Foge um pouco do assunto, mas está dentro do contexto do sangue, que o sangue simboliza o quê? O sangue de animais simbolizava... Já falei algumas vezes aqui, viu? Não sei se tem criança, não tem criança aqui, não sei se tem criança nos assistindo, mas as crianças hoje estão muito espertas também. Moças, como era o casamento na época da lei mosaica? Você sabe como era? Primeiro o namoro, noivado, 1 ano sem ter acesso ao noivo. Você não podia ver o noivo durante o ano. Segundo, o casamento era 1 semana de festa. Terceiro, no dia do casamento, era onde se encontrava o noivo e a noiva. Imaginem, né? Que surpresa não era, hein? Tudo festa, preparado.
Depois do casamento, naturalmente, a noite de núpcia. Você sabia o que é que tinha que fazer depois da noite de núpcia? O marido pegava os lençóis da noite de núpcia ali, levava para o seu sogro e entregava o pai da sua esposa a honra. Casei com tua filha e tua filha era virgem. Aquele sangue, que é o rompimento do ímen, já simboliza aliança de sangue. O sangue de Cristo. Aliança que o casal faz. Imagine se todas as moças tivessem noção do quanto é sério isso. Aliança de sangue. O que o diabo fez hoje? Perverteu tudo. É moça? É gozação hoje. Aquilo é um pacto de aliança dos dois e aliança com Deus, do seu matrimônio imaculado. O diabo perverteu tudo isso. Para uma noiva hoje subir no altar, com a cabeça erguida, com esta honra hoje, está difícil. Porque Satanás perverteu tudo. Porque hoje, um dos maiores problemas que existe na humanidade hoje, chama-se casamento. Não. Por que os maiores problemas hoje da humanidade está na família? Porque a família é a base de uma sociedade. Porque o casamento nasceu no coração de Deus. Por isso que, irmão Adriano, a maldade está se multiplicando. É maldição sobre maldição. Maldição sobre maldição. E hoje nos encontramos com uma geração podre. Uma geração de jovens que o seu futuro já está comprometido. Futuro dos jovens de hoje já estão comprometidos. Quando chegarem à fase adulta, já estão com suas vidas já totalmente comprometidas pelo pecado. O que vai sobrar é dor, é sofrimento, é angústia, pela causa do pecado. Isaías 61. Jesus não merece ter sofrido por nossa causa. Era eu e você que tinha que sofrer. Ser cortado os pedaços. Era eu e você que merecia. Mas ele foi por nós. Colossenses 2,15 fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui foi quando Jesus a vergonha consumou, né, a obra da cruz, expôs toda a potestade. Como estava a promessa, né, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ok. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Observe, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre quem? Sobre Jesus. Pessoas distintas. O Espírito é o Espírito Santo, estava sobre. O Espírito Santo
estava sobre Jesus a partir do momento que ele desceu as águas. Foi naquele momento, o Rio Jordão, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para o quê? Pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E agora vem. E proclamar libertação aos cativos. Observe. Proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Paz. E pregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos que choram. Falou em cativo. Todos que morreram antes da cruz estavam em um cativeiro. Estavam em um cativeiro. Moisés, Abraão, todos antes da cruz, quando morria, eles estavam o quê? Em um cativeiro. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele desce à parte mais baixa da terra. Ele vai pregar. Ele pegou o cativeiro e levou com ele. Eles agora não estão no cativeiro, estão em um lugar chamado lugar de consolo. Onde todas as pessoas que morrem agora com Cristo não vão para o cativeiro, vão para o paraíso. Um lugar reservado por Deus. O cativeiro vai agora para o paraíso. Todos que estavam no cativeiro, todos que estavam antes da cruz, e todos que morrem pós-cruz com Cristo, estão no mesmo lugar. E a Bíblia diz, sendo consolado pelo Senhor, para um dia ressuscitar e se encontrar com Cristo. Observe que quando Jesus, esse sacrifício todo do Senhor, Jesus estava tudo apontando à cruz, para que ele fosse morto na cruz, e o Pai, através do seu plano original, resgatar de novo os que estavam perdidos e trazer para uma vida eterna. Aí, Adriano, você vai entender, e nós iremos entender, à luz da palavra, que a Bíblia não diz o que aconteceu no período da ressurreição de Cristo. 3 dias e 3 noites, isso quer dizer 72 horas. A Bíblia não dá detalhes, o que aconteceu, que batalha foi essa. A Bíblia dá algumas pinceladas, irmã Jô, que ele foi à parte mais baixa da terra e tomou a chave que estava com Satanás. Essa chave era os nossos direitos eternos. E essa chave, que é o direito, foi conquistada com a morte de Cristo na cruz, o sacrifício que ele teve na cruz por nós. Aí você, crente, porque reserva uma hora para orar ao Senhor, porque vem para um culto, porque lê a Bíblia, porque acha que isso é o máximo para você, porque você pega um pouquinho do seu tempo, reserva ali para buscar a Deus, você acha que isso já está demais na sua vida. Mas você esquece que o tempo que muitos gastam no mundo aí fora, amanhecendo o dia, usando droga, sofrendo, prostituindo, para eles fazem com maior amor, e eles não veem isso como sacrifício, veem como o prazer da carne, a promiscuidade. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais velozes do que os filhos da luz. Isso quer dizer, quando as pessoas vão servir a Satanás, eles dão a própria vida, o próprio sangue. Mas eles não servem o diabo em temor a Satanás, em medo. Porque sabe, se falharem, o couro vai comer em cima deles. Quando essas pessoas que entregam a sua vida a Satanás, que eles saem, quebram princípios, o castigo vem imediato sobre eles. Então eles não servem por amor a Satanás, eles servem por medo.
a Satanás. Servir amor são aqueles filhos de Deus que buscam ao Senhor por aquilo que Jesus é na sua vida. Você não ora porque as coisas apertam. Vocês não oram porque as coisas estão difíceis. Vocês não buscam a Deus porque as coisas estão pegando. Vocês aprenderam a buscar a Deus independente da situação que você vive. Se vem o deserto, vocês estão orando. Se vocês estão aí no mar de rosa, uma vida aparentemente estão orando. E a gente aprendeu ao longo do tempo que buscar a Deus não é buscar a Deus por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele representa, pelo sacrifício que Ele fez na minha vida. Então por que eu, como servo do Senhor, um chamado específico, Deus restaurou toda a nossa vida espiritual, agora a nossa vida não é mais nossa, é dEle. Ainda que eu tenha que pagar o preço, eu quero pagar o preço nos pés do meu Senhor. Por que você vê tantos crentes dentro das igrejas fracos, fracassados, vazios? Porque primeiro busca seus interesses. Primeiro é os seus interesses, não o interesse de Deus. Ocupa mais a tua mente. Reserva mais tempo. Porque se a gente pega 24 horas por dia, que o Senhor nos dá para nós, 24 horas o Senhor nos dá de graça para nós. Administre esse tempo. Tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para o lazer. Mas nesses 24 horas, não seja ingrato. Me dá também um tempinho seu. Não, Deus, não tenho tempo não, estou cansado. Estou cansado. O tempo está passando. A gente não se autodisciplina. Quando você menos esperou, 24 horas se foi e você sequer nem lembrou de Deus. Nem lembrou de Deus. Fracos. Aí só vai declinando a vida espiritual. Só vai descendo. Só vai descendo. Depois tu vai culpar o diabo que ele está se levantando contra você. Aí o que faz o crente? Pastor, o diabo está se levantando contra mim. Não. Eu não creio que o diabo se levanta. Eu creio que a pessoa não está bem espiritualmente e vai defiando espiritualmente. Vai se aproximando de trevas, das influências de Satanás. Sabe por quê, Jô? Porque na cruz, eu creio que o nosso Cristo aniquilou ele. Pisou na cabeça dele. Pisou na cabeça dele. Nos deu a vitória. Nos deu autoridade. É que nós não entendemos isso. A questão é que nós fazemos mais o que agrada o nosso eu, se afasta de Deus, e quem se afasta de Deus se aproxima de treva. Porque Deus, ele é luz. Está lá em Tiago 1,17. Que Deus, uma boa dádiva, o dom perfeito, que vem do alto, do Pai das luzes. Olha para aqui, igreja. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Lá do alto, descendo do Pai. Você se aproxima de Deus, você está mais claro, você tem mais luz. A sua luz brilha mais, por quê? Porque você está linkado ao Pai das luzes. Não tem tempo ruim. Quando um cristão, ele começa a entender e compreender que nós somos filhos da luz, que o nosso Deus é o Pai das luzes. Não há trevas. Pelo contrário,
A luz que está sobre nós é que dissipa trevas. O que acontece quando você está distante do Pai das luzes? Você deixa de ter luz, você vai retrocedendo. É como aquela luz que vai. É como o sol, né? Agora o sol está de rachar aí. Mas ela vai chegar um momento que ela vai o quê? O sol vai. O sol vai se afastando, a terra vai girando, não é isso? E vai se escondendo do sol. A ausência do sol é a presença das trevas. Bota na sua cabeça uma coisa, a partir de hoje. O problema não é treva. Treva nunca foi problema. Como isso, pastor? Isso é um crescimento espiritual e uma maturidade, um pensamento em conexão com a luz de Deus. Irmã Jô, treva não é o problema. O problema é a ausência de luz. A ausência da luz, as trevas prevalecem. Mas na presença da luz, as trevas dissipam. Então, se eu estou distante de luz, sem comunhão com a luz, não estou ligado à luz, eu vou estar ligado automaticamente com trevas. Treva quer dizer escuridão. Uma pessoa que anda numa escuridão, ele está propício a tropeçar, a cair, ou não é? Por uma única razão, por uma falta de luz. Então, a concepção que nós temos é que o diabo se levantou. Tem que tirar essa concepção. É que eu não estou bem. É que eu preciso me encaixar naquela posição que Deus quer que eu esteja. Porque na hora que você procura viver uma vida, oração, jejuns, santificação, igreja, não tem problema que não se arrebente para você passar. Pelo contrário, problema surge e você fica mais ousado ainda. Se tem uma coisa que leva um cristão para os pés da cruz, é o problema. O diabo é tão idiota que quanto mais ele ataca um cristão, o cristão corre para os pés da cruz. E é lá onde nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. A morte de Jesus é a nossa vitória.